E eu acredito que vai ser um momento muito especial hoje, porque o assunto que a gente vai abordar, né? Eu estou aqui a convite da Vânia para falar um pouquinho sobre os óleos essenciais associados a essa questão do trabalho que ela desenvolve, né, há bastante tempo, com a iridologia, né, entendendo justamente a necessidade de um cuidado preventivo, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, como que a gente pode se utilizar da natureza para se cuidar de forma preventiva, não ser algo apenas de tratamento de emergência, né? Que hoje a gente está tão habituado a isso. Eu vou fazer uma parte introdutória aqui, vou fazer uma iniciação falando um pouquinho dos óleos essenciais, mas a Vânia que vai dar o show hoje falando sobre a iridologia e como você linka essa ciência, né, fantástica com os óleos essenciais e como você pode juntar essas informações e ter uma melhor resposta do teu corpo para aquelas situações que a iridologia já te revelou, digamos assim, né? Eu sou leigo nesse assunto de iridologia, mas a Vânia entende bastante, vai certamente compartilhar com a gente dicas especiais. Mas só para não deixar no ar a questão dos óleos essenciais e não ficar algo muito vago para o que a gente vai abordar hoje, eu gosto sempre de fazer uma reflexão mostrando que nós temos opções para cuidar da saúde. Tá? As pessoas estão se conscientizando cada vez mais. Apesar de existir uma abordagem moderna de mercado, uma forma tradicional de se cuidar, se utilizando de medicamentos, se utilizando de sintéticos, com medidas sem uma recomendação médica, as pessoas se automedicam, né, e medicamentos às vezes bem complicados. Nós temos, além dessa opção tradicional, nós temos uma abordagem natural. A natureza ela nos dá tudo o que a gente precisa, é o ar que a gente respira, a comida que a gente come, a água que a gente bebe. Então, na natureza, a gente encontra as respostas para a nossa saúde, né? E esse estudo da ideologia, eu estou conhecendo um pouco sobre isso, e eu vejo como que é lindo, né? Você vê no teu próprio corpo se revelando ali as necessidades que você precisa tratar, né? E fica uma reflexão: será que essa abordagem moderna que nós estamos acostumados a usar está nos deixando mais saudável ou não? As pessoas vão na farmácia como quem vai no mercado, vai comprando vários medicamentos e vai tomando de forma desenfreada aqui. Mas quando você começa a conhecer o mundo dos óleos essenciais, a medicina integrativa, os cuidados com a saúde de forma preventiva também, além de você tratar muitos problemas, você pode prevenir muitos problemas. Né? E o óleo essencial, ele é, em resumo, né, porque é algo muito extenso para falar de óleo essencial, a química do óleo essencial, mas basicamente o óleo essencial ele é o remédio que a planta produz para se defender no ambiente. Né? A planta ela tem agressores, ela tem que se defender, se proteger do sol, ela tem que se defender de fungos, bactérias, e ela produz um líquido que é o óleo essencial, encontrado em folhas, flores, raízes, cascas de frutas, sementes, troncos, resinas, tá? Esse líquido é extremamente poderoso, chega a ter 300 componentes químicos diferentes que atuam no nosso corpo de uma forma assim fantástica. Quem conhece os óleos essenciais a fundo, estuda os óleos essenciais, sabe o potencial que tem esses óleos. Para você ter ideia, uma gota do óleo essencial de hortelã-pimenta equivale a 28 xícaras de um chá de hortelã. O óleo essencial ele é 50 a 70 vezes mais poderoso do que a própria planta. Para você fazer um óleo de rosas, por exemplo, desse tamanho de 5 ml, são 10 mil pétalas de rosas que são necessárias. Então, a concentração é muito grande para você conseguir um pouquinho de óleo essencial, né? Um pouquinho só daquele composto químico da planta. É muito concentrado. E no nosso corpo, quando você começa a utilizar, menos é mais. Né? A utilização de óleos essenciais, você não deve utilizar muito. É pouco, 1 ou 2 gotas por vez é suficiente. O óleo essencial ele é capaz não apenas de agir nas emoções, mas agir a nível celular. Ele é capaz de ultrapassar a membrana celular e alguns óleos são capazes de ultrapassar a barreira hematoencefálica. Então, o efeito no nosso emocional e também no nosso físico é muito poderoso. Tá? Você vê esse exemplo da célula, o vírus está lá dentro, a bactéria não entra, mas o óleo essencial ele é capaz de penetrar na membrana celular e ter esse efeito incrível de tratamento, de resposta, de cuidado, inclusive com o DNA da célula. É muito legal.
Mas, ao utilizar óleos essenciais, é muito importante você definir exatamente o que é óleo essencial e o que não é. E há uma confusão muito grande no mercado que as pessoas compram essência achando que é óleo essencial. Compram óleos sintéticos, compram aromatizante de ambiente, bom ar, e acham que aquilo tem propriedade terapêutica, e não tem. Né? Tem um cheiro próprio daquilo, um cheiro próprio daquela que é trabalhado quimicamente, mas não tem função terapêutica. Se você colocar bom ar de lavanda no teu quarto, você não vai dormir bem, você vai espirrar a noite toda, né? Não tem o benefício terapêutico de um óleo essencial de lavanda. Então, 75% do que as pessoas acham que é óleo essencial são componentes químicos sintéticos isolados, tá? Aí você vai para 15%, que é essa faixa verde, são essências que dão gosto ao alimento. A própria Coca-Cola tem isso. E não tem função terapêutica. E mesmo nos 10% que sobra, que são considerados terapêuticos, você tem os terapêuticos puros e os terapêuticos que não são tão puros assim. Porque nesse meio de óleos essenciais, é muito comum você encontrar um óleo essencial diluído, um óleo essencial adulterado, no sentido de modificação molecular, tá? Misturar componentes como lavanda francesa e lavanda brasileira, e aí vende como lavanda francesa. São pequenas coisas, adulterações, que eu acho desonesto, né? Por parte de algumas empresas, e nem sempre por parte das empresas, mas por parte dos fornecedores. Então é importante você ter um controle muito grande disso. Existe um protocolo chamado CPTG, que é um Certificado de Pureza Testada e Garantida, né? Que uma empresa norte-americana desenvolveu, chamado doTERRA. Essa empresa doTERRA, ela foi criada com essa missão de proporcionar óleos essenciais puros para o mundo, né? E dentro de um padrão de mercado que não existia, né? Hoje nos Estados Unidos, 95% das empresas que produzem óleos essenciais adulteram esses óleos. Foi feito um teste em mais de 50 empresas de óleos essenciais dos Estados Unidos, e apenas 3 empresas foram aprovadas de forma regular. A doTERRA, que é uma empresa de grande porte, e 2 outras empresas de pequeno porte que fabricam 1 ou 2 óleos essenciais. Então, se você quer o benefício terapêutico do óleo, é importante você certificar dessa qualidade. Tá? E para você utilizar os óleos essenciais de forma prática, a gente não vai poder entrar em protocolos hoje, que o foco hoje é a iridologia, mas para você poder utilizar de forma prática os óleos essenciais, você tem 3 formas. Você pode usar aromaticamente, topicamente ou internamente. Essas são as 3 principais possibilidades que você tem de utilização dos óleos essenciais. No uso aromático, você tem o benefício tanto de trabalhar nas emoções, como de trabalhar também no físico, porque vai para o pulmão, vai para a corrente sanguínea. No uso tópico também é fantástico, porque você passa na pele e vai para a corrente sanguínea. Muitos medicamentos são colocados topicamente, hormônios, a própria testosterona, remédios para quem quer parar de fumar. Você coloca na pele, vai para a corrente sanguínea e tem a ação, né? Então, o óleo essencial na pele é maravilhoso, e você pode diluir o óleo para você ampliar a superfície de contato ali e evitar que o óleo evapore. E no uso interno, que é uma outra forma de usar os óleos essenciais, né? Os óleos essenciais que são puros, você pode ingerir, né? Claro que tem um protocolo, não sai ingerindo qualquer óleo essencial e de qualquer forma. É muito importante você ter a recomendação de alguém que sabe como proceder com relação aos óleos essenciais, sabe como usar os óleos essenciais, e uso interno dentro desse processo CPTG, os óleos que têm esse processo CPTG e que são aprovados no Brasil para ingestão, tá? Você pode ingerir. Mas no uso aromático, só para vocês terem uma ideia, eu vou pegar com vocês aqui um óleo. Se você tem o teu óleo, se você usa óleo essencial, eu vou ensinar uma dica básica de utilização. Colocar num difusor, tá? O difusor é muito legal, você coloca no ambiente e por 4 horas ele funciona ali, independente no ambiente, por 4, 6, 12 horas ele vai funcionar. Quando você pega um óleo essencial e coloca na mão, assim como eu vou fazer, tá vendo? Ó? Vou colocar 2 gotas, tá? Você está fazendo como se fosse um nebulizador, pessoal, tá? Porque o óleo essencial, apesar de você não ver, porando. E quando você faz essa concha aqui, inala, você está absorvendo os benefícios, propriedade terapêutica dos óleos essenciais. E hoje vocês vão conhecer como que você os benefícios terapêuticos dos óleos essenciais, a iridologia, né? A partir de um processo preventivo, como que você pode entrar com essas ferramentas e puras, né?
para ajudar na tua saúde. E Mas o açaí não é eu não vermelho? domino, não entendo desse assunto. Eu vou pedir para a Vânia se apresentar e contar um pouquinho da trajetória dela nesse mundo da naturopatia, né? Porque ela não trabalha só com iridologia, ela trabalha com outras formas de prevenção e de exames e de ortomolecular, enfim, ela é uma conhecedora de diversos assuntos ligados a essa questão natural, né? Então, ela vai contar um pouquinho da história dela. Eu vou passar a palavra para você, Vânia, para você se apresentar, tá? E contar um pouquinho da tua trajetória, tá? Doutora Vânia Pietrolongo. Boa tarde, amigos. Tudo bem com vocês? Que bom estar aqui. Muito obrigada pela preferência de vocês estarem nesse domingo ouvindo sobre esse assunto tão importante que é a nossa saúde. Né, como eu coloquei aqui um breve currículo, né, eu sou nutricionista clínica e funcional e naturoterapeuta ortomolecular, então eu trabalho com medicina natural. E eu fui buscar iridologia porque quando eu comecei a entrar na área de saúde, eu percebi que o mais difícil é o diagnóstico. Né? Protocolo, a gente sempre tem várias opções para trabalhar, mas o difícil é a gente saber qual era o diagnóstico, e exatamente aí que a iridologia ajuda bastante a gente. Então, eu fiz esse curso nos Estados Unidos, que me ajudou muito a começar nos atendimentos aos pacientes. E fiz vários outros cursos na área também, sou homeopata, tenho pós-graduação em envelhecimento e longevidade, em doenças crônicas não transmissíveis e por aí vai. Mas hoje o nosso assunto é a íris diagnose, que seria o diagnóstico através da iridologia. Pode passar para o próximo slide, por favor? Está todo mundo me ouvindo bem? Próximo slide, por favor. Isso. Então, só para deixar... A internet está travando, não sei por qual motivo está travando, eu não consegui ouvir você falou. Ficou mudo por um tempo e quando você falou já tinha chegado na questão do slide. Ah, que pena. Eu estava dizendo que eu fui buscar a iridologia para me ajudar no diagnóstico, porque o mais difícil é a gente fazer o diagnóstico. Então, eu fiz esse curso nos Estados Unidos, entre outros, e hoje eu atendo, sempre faço a iridologia dos meus pacientes, porque é uma maneira da gente ver tudo que está acontecendo no nosso corpo por dentro. Então, só para deixar claro para todo mundo, no Brasil, a iridologia foi reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina em 1998. Ela é considerada um método de diagnóstico não invasivo, porque basta a gente fotografar a nossa íris e fazer análise dos sinais que aparecem na íris. Então, ela pode ser praticada por qualquer pessoa que tenha conhecimento nessa área. E do lado eu coloquei uma frase do Dr. Celso Batello, que hoje é o presidente da Associação Médica Brasileira de Iridologia. E ele fala que a medicina é uma só. O que difere são as técnicas e os métodos terapêuticos utilizados. E realmente, como você falou no início, a gente aqui no Brasil está muito acostumado a só utilizar a medicina alopática, né? A medicina baseada na farmacopeia. E enquanto que, quando a gente viaja para o exterior, quando a gente vai em outros países, a gente vê que a medicina natural ela é muito utilizada. A gente tem vários tipos de medicina. Medicina tradicional chinesa, medicina ayurveda, tem fitoterapia, homeopatia. Então, existem várias formas de tratamento. E a aromaterapia é uma delas também, que a gente pode utilizar. E eu estou muito satisfeita com a aromaterapia, né? Eu conheci a aromaterapia nos Estados Unidos, mas recentemente que eu resolvi entrar nessa área e colocar em prática e estou assim surpresa com os resultados que eu estou obtendo. Então vamos para o próximo slide, por favor. Então, como eu estava falando, o diagnóstico precede toda e qualquer terapia. Né? Antes da gente resolver tratar, seja da forma mais inócua que for, primeiro a gente precisa traçar um diagnóstico. E é aí que a iridologia entra. Né? Ela funciona
como um diagnóstico do que a pessoa está precisando tratar. Na íris, a gente vê muita coisa, do cérebro até o dedão dos pés. Só que a gente vê o que está mais urgente precisando ser tratado. É como se a íris mostrasse para a gente, através da foto, aquilo que está gritando mais que você está precisando tratar. E, às vezes, você consertando uma coisa, você começa a consertar várias outras. Então, é muito interessante e acompanhar a evolução do tratamento através das mudanças na íris também é bem legal. Então, vamos para o próximo. Aqui eu coloquei vários tipos de íris, né? Porque cada íris é diferente da outra. Até a nossa íris direita é diferente da esquerda. Então, não existem duas íris iguais, tanto que a íris ela é utilizada em vários países como forma de identificação das pessoas. Né? O nosso DNA está escrito na íris, então não tem como duas pessoas ter a mesma íris. E o check-up iridológico, ele funciona porque a íris é uma extensão do nosso cérebro. A íris é fartamente dotada de terminais nervosos e ela está conectada a todos os órgãos e tecidos do corpo humano pelo nervo óptico. Então, tudo que acontece no nosso corpo, o nervo óptico imprime um sinal na íris. Antes de manifestar, né, porque a doença ela começa se manifestando nas moléculas, depois nas células, depois nos sistemas corporais. Então, quando ela ainda está lá no início, você ainda não está nem com sintoma ainda, a gente já vê na íris aquela tendência e já pode corrigir antes da doença se manifestar. Por isso é que ela é considerada preventiva. E aí eu vou mostrar para vocês isso em alguns exemplos de íris. Então, esse é o contexto da iridologia. Pode passar, pode deixar lá. Esse é o contexto da iridologia, também chamada de microsemiótica oftálmica, que são os microsinais que aparecem na íris. Ela faz parte da medicina natural, ela foi desenvolvida dentro do âmbito da medicina natural e ela é capaz de detectar perturbações no nosso corpo, orgânicas, metabólicas, nutricionais, nervosas, hormonais e por aí afora, né? Então, quanto mais a gente se aprofunda, porque a iridologia é um mundo, mais a gente vai conhecendo a situação do paciente. A gente tem uma visão bem clara tanto da parte orgânica como da parte comportamental, porque existem várias escolas de iridologia, orgânica, comportamental, então a gente vê corpo, mente, tudo com uma coisa só, por isso que é medicina natural, porque ela é holística, né? Ela vê o todo, ela não vê por partes. Pode passar. Então, aí a gente vê até uma pessoa que tem uma íris de cada cor, né? A íris direita é nossa herança genética paterna, a íris esquerda, herança genética materna. Então, as características são únicas de cada íris, e nós temos na nossa íris registros de até 4 gerações passadas, porque às vezes você recebe genes da sua herança familiar, mas ele não manifesta numa geração e vai manifestar em outra lá na frente. Às vezes o avô tem olho claro, os pais não têm, e os filhos desses vão nascer de olho claro. Então, isso são genes que vão ficando guardados, e na íris você tem esses registros de até 4 gerações passadas. Pode passar para o próximo. Vamos ao próximo. Ué, fechou os slides. Esse Zoom tá pegando peça na gente. Ontem na reunião aconteceu a mesma coisa, não sei o que houve. Vou compartilhar de novo a tela que está aqui aberta ainda. Tá. Vamos lá. Pronto, voltou. Pode passar para o próximo, então. Essa foto eu gosto muito porque a gente vê exatamente como que os raios solares entram pela pupila. A pupila é esse círculo preto, né, que fica dentro da nossa íris. A pupila, os raios de luz entram, a pupila é um buraco por onde entra o raio de luz. E aí, quando tem muita incidência de luz, a pupila contrai, fica pequenininha. E quando está muito escuro, a pupila dilata, que é para ela poder enxergar, captar mais luz. Uma parte dessa luz vai formar as imagens no lóbulo occipital.
e outra parte vai atingir a glândula pineal. Eu até coloquei uma foto aí embaixo da localização da glândula pineal. Ela fica bem próxima, mais ou menos na direção do terceiro olho, no centro do nosso crânio, né? Então, a glândula pineal é a glândula responsável por regular o ritmo do nosso organismo, que a gente chama de ciclo circadiano. Então, através dessa luz que entra no o nosso corpo sabe que horas ele tem que produzir o hormônio do crescimento, por exemplo, que é produzido à noite, enquanto a gente dorme, né, de meia-noite às 4 da manhã. Que horas que a medula óssea vai começar a produzir o sangue. Então tudo o corpo é regulado pela glândula pineal. A desintoxicação, ela é feita de 5 às 7 da manhã, por isso a gente acorda com vontade de ir ao banheiro. Então, todo esse ciclo circadiano é o músculo da íris que é responsável por essa entrada de luz no nosso organismo. Pode passar para o próximo. Aqui uma paciente que eu atendi, para vocês terem uma ideia, essa paciente, a nossa pupila, ela tem que ser redondinha, como se fosse feita por um compasso. E nessa paciente, quando eu fotografei a íris dela, eu percebi que a pupila dela estava elipsoide, né, em formato oval, e uma virada para a direita e outra virada para a esquerda. Então, quando eu fui buscar na iridologia, porque esse é um fenômeno raro, na literatura da iridologia, fui buscar a causa disso, desse fenômeno, estava dizendo que esse paciente estava à beira de ter um derrame cerebral. E aquilo era uma coisa que a pessoa não está sabendo, né? Muitas vezes a gente, quando vai fazer uma anamnese, vai buscar as queixas do paciente, muitas vezes aí ele não sabe o que está acontecendo no organismo dele. Então, entrar em contato com aquilo que o paciente não relata, porque às vezes ele não sabe, é extremamente útil ao terapeuta. E através das correções que a gente pôde fazer, deu tempo de evitar um problema maior para esse paciente. Pode mandar para o próximo. Aqui eu botei a foto do mapa iridológico, para vocês terem uma ideia, né? Ele foi desenvolvido por Bernard Jensen, que é um americano, mais ou menos nos anos 50. Esse mapa já está comprovado cientificamente, só faltam algumas áreas do cérebro ainda que estão em pesquisa, mas você vê no olho direito os órgãos que estão no lado direito do corpo. Então, a gente tem o fígado, a vesícula, você tem o pulmão direito, o rim direito. Na íris esquerda, os órgãos do lado esquerdo do corpo, como o coração, né, o rim esquerdo, o pulmão esquerdo. E no centro são os órgãos que estão no centro, como a tireoide, a coluna vertebral, os brônquios. Então, a íris ela é bem similar, né, à posição. Em cima tem a área do cérebro, bem similar ao nosso corpo. Na parte de cima é o cérebro, na parte de baixo a gente tem o joelho, o pé. Então, a gente, através da localização dos sinais iridológicos, a gente consegue definir qual é o órgão que está sendo afetado. Vamos para o próximo. Então, hoje, a iridologia, como eu falei, ela é muito vasta, né? Ela é um mundo para ser estudado. Então, eu trouxe, assim, algumas coisas mais básicas para mostrar para vocês terem uma ideia de como a gente, só de olhar para a pessoa, a gente já sabe mais ou menos o que a gente precisa tratar. Então, a gente tem, basicamente, duas cores de íris, a azul e a marrom. E uma terceira cor, que é a mistura dessas duas. Então, toda íris azul a gente chama de íris linfática, a marrom de hematogênica e a íris que mistura as duas cores de íris mista ou biliar, ou hepatobiliar. Então, nós vamos falar sobre cada tipo constitucional. É lógico que cada tipo desse tem subtipos aí para a gente particularizar mais. Mas hoje a gente vai falar de uma maneira genérica, que já é bastante coisa para a gente conhecer, para ter conhecimento. Pode passar, então, para o próximo. Começando pela constituição linfática, a íris linfática são as pessoas que têm íris azul, verde ou cinza. Todas essas são consideradas linfáticas. Esse nome vem porque o órgão de choque é o sistema linfático. Órgão de choque é aquele que costuma dar problema.
Meu professor de ortomolecular costumava dizer que o melhor remédio que existe é a juventude. Quando a gente é jovem, a gente não sente nada, né? A gente está sempre tudo bem. Mas, com o tempo, é que começa a aparecer os problemas. Conforme a gente vai avançando, a gente vai surgindo os problemas. E é exatamente isso que acontece com o órgão de choque. É aquele que, quando você tiver um estresse, quando você tiver alguma situação assim problemática na sua vida, é aquele que vai dar problema. E o que é o sistema linfático? É o sistema de eliminação de toxinas. Então, a pessoa da íris linfática ela tem dificuldade de eliminação de toxinas. Vocês estão reparando que nessa íris azul ela está toda esbranquiçada? Né? Ela tem muita fibra branca no meio do azul, principalmente essa trança que fica em volta da pupila, que a gente chama de trança do sistema nervoso, né, que delimita a área gastrointestinal. Então, ela está toda esbranquiçada. E isso, tudo que é branco na íris, demonstra acidez. Então, a pessoa, como tem dificuldade de eliminação de toxinas, o organismo vai se tornando ácido. E a gente sabe que o nosso corpo precisa ser alcalino. Então, o nosso organismo vai ter que fazer um esforço para conseguir alcalinizar esse corpo ácido. Então, essa íris vai precisar de algumas ajudas, algum suporte para melhorar essa condição ácida. Essa condição ácida também vai provocar muito muco no organismo, né? O muco, nós temos um revestimento por dentro do nosso organismo, que é as mucosas. Então, a gente tem mucosa respiratória, mucosa gastrointestinal. Mucosa produz muco, né? São células que produzem muco. Muco defende contra a acidez. Então, a pessoa da íris linfática ela tem tendência a desenvolver muitas ites, né? Rinite, gastrite, sinusite, artrite, né? Todas essas ites que são o quê? Inflamações. Vamos para o próximo que eu vou mostrar para vocês algumas sugestões, e aí, Daniel, se você puder me ajudar nesse aspecto, né? Eu pesquisei alguns óleos essenciais que podem nos ajudar a prevenir a acidez e as suas manifestações. Então, a gente tem ali o limão siciliano, porque ele é um óleo que vai regular o pH, então ele vai ajudar. E coloquei também o blend respiratório, que vai tratar todas essas manifestações de rinite, sinusite, gastrite, né? Então, ele, através desses dois óleos, você consegue melhorar bastante essa condição ácida do seu corpo. Se você quiser acrescentar mais algum, fica à vontade. Não, esses dois são muito bons mesmo. O limão siciliano, ele ajuda principalmente nesse processo de alcalinizar o nosso organismo, que é importantíssimo, né? E também ele estimula o funcionamento do sistema linfático. E você tendo o sistema linfático funcionando bem, o pH alcalino, você reduz inflamações, você tem uma resposta melhor do teu corpo, né? O Brief, ele trabalha muito forte a questão respiratória, né? Para a questão de rinite, as mucosas nasais, digamos assim. E existe um outro também chamado o Zengest, que é um blend digestivo, né? Ele é específico para as funções digestivas, inflamações no intestino, gastrite, inchaço, gases, náusea, problemas no sistema digestivo, ele auxilia bastante. O sistema digestivo é algo muitas vezes negligenciado, né? A gente já começa a negligenciar pela alimentação, tudo que a gente come, que inflama o intestino, que intoxica o intestino, e a gente não vê aquilo porque está por dentro, né? Mas o intestino é conhecido como o segundo cérebro, né? 90% da serotonina é produzida no intestino, 70% das células de defesa estão no intestino. Então você tem ali as tuas emoções e a tua imunidade sendo trabalhadas no intestino. Se você não cuida dele, você certamente vai ter diversos problemas. Então é importante demais cuidar do intestino, né? O Zengest, ele é um blend que ajuda nisso. É muito bom. É verdade. É verdade. Pode passar para o próximo, então. Aí eu coloquei em detalhe uma íris linfática, que você vê na periferia da íris vários pontinhos brancos, né? Isso é considerado um anel iridológico, que a gente chama de rosário linfático.
O rosário linfático mostra que, organicamente, a pessoa está com o sistema linfático congestionado. Então, realmente, ela não está conseguindo eliminar toxinas e a íris vai ficando cada vez mais esbranquiçada, né? É importante a gente falar que essas toxinas, elas entram na corrente sanguínea e aí acabam desregulando o sistema imunológico. Então, provocam, em geral, muitas alergias. As pessoas se tornam muito alérgicas, né? E essas alergias, quanto mais alérgico a pessoa for, mais ela precisa tratar, como você falou, do sistema do trato gastrointestinal. Repara que nessa íris, em volta da pupila, a gente tem um anel amarronzado, bem pronunciado. Isso aí é o anel de absorção. Então, quando ele está assim, ele é elevado, porque o anel de absorção ele tem que ser bem fininho, quase a gente não percebe. E ele ali está cheio de bolsinhas. Quando a gente amplia isso, a gente vê várias bolsinhas em torno. Isso demonstra que a pessoa está com uma dificuldade de absorção. A área gastrointestinal está quase toda branca, cheia de nuvenzinhas brancas nessa região, que mostram um processo inflamatório, né? Então, a pessoa vai começar a desenvolver um monte de alergias, se essa pessoa não digere bem, não absorve bem, e isso vai cada vez trazendo mais problemas para o metabolismo dessa pessoa, porque ela vai ficar com deficiências nutricionais, vai ter deficiência de vitaminas, minerais, né? O corpo, para alcalinizar isso tudo aí, ele vai ter que tirar a reserva de minerais do nosso corpo, dos ossos, então a pessoa tem tendência a desenvolver osteoporose, vai ter que tirar os minerais cálcio, magnésio, potássio para poder alcalinizar. Então, ele tem um esforço muito maior do que se a gente ajudar terapeuticamente esse paciente. Vamos para o próximo, então. E aí eu recomendo, para ajudar nessa eliminação de toxinas também, o óleo de laranja-lima, porque a gente vê ali no primeiro item, ele faz um detox natural. Além disso, é anti-inflamatório. Então, ele vai ter uma ação muito boa, além de tratar outras coisas, porque, como o Daniel falou, né, os óleos essenciais, eles são sinérgicos, né? Eles tratam várias coisas ao mesmo tempo. Ele vai trabalhar a hipertensão, vai melhorar seu humor, dermatites, porque também são tipos de alergias que aparecem na pele, gases, e assim vai, inflamação, né? Fadiga, porque a pessoa não consegue ter uma transformação de energia eficiente dentro das mitocôndrias. Então, tudo isso, o óleo vai ajudar a pessoa a recuperar. Pode ir para o próximo. E eu quero chamar a atenção de vocês também do lançamento que teve agora, que é o VM Complex, né? Vitaminas e minerais. Como eu falei, o corpo vai ter que... O nosso organismo vai utilizar a nossa reserva de minerais para ajudar na alcalinização. Então, é muito importante, se você não está absorvendo bem, você ajudar o seu organismo com essa suplementação de vitaminas e minerais, que vai... É como se fosse uma conta bancária, né? Não adianta você só retirar, você tem que colocar também. Então, o suplemento entra muito nesse auxílio ao organismo para repor essas deficiências nutricionais. Vamos para o próximo. Aqui eu trouxe para vocês verem uma íris linfática também acidificada, porque, como eu falei, a íris linfática ela fica produzindo muito muco, e o muco ele aparece na íris como uma coloração amarela. E aí o olho azul, quando vem essa coloração amarela por cima, o amarelo em cima do azul fica verde. Então, as pessoas que têm olho verde, na verdade, o olho dela é azul, só que ela está acidificada, por isso fica com essa produção de muco, tornando o olho esverdeado. Além disso, essa íris me chama a atenção também a quantidade de anéis de estresse,
porque, infelizmente, não é só a alimentação que acidifica, né? Os nossos sentimentos, as nossas emoções também acidificam o nosso corpo na hora. Você, quando está com emoções negativas, com raiva, triste, depressão, você fica ácido na hora também. E essa pessoa tem todos esses anéis de estresse, são esses riscos, como se fossem sulcos, né, ao redor, na periferia da íris. E isso são anéis de estresse, porque a íris fica comprimida e aí fica marcado ali como se fossem rugas, né? Hoje em dia é muito difícil pegar uma pessoa que não tem anel de estresse. Há uns 30 anos atrás, quem tivesse 3 anéis de estresse era considerado à beira de um colapso nervoso. Hoje, os bebês já nascem com anel de estresse por causa do estresse da mãe. Então, para você ver a que nível a população chega, né? Porque o estresse hoje é considerado das doenças crônicas da humanidade, porque todo mundo é um pouco estressado, né? A gente que vive nesse ritmo alucinante, que quer realizar as coisas, sempre tem um pouco de estresse. Eu tinha um paciente que dizia que ou você é ansioso ou você é ocioso, porque todo mundo que quer realizar sempre vai ser um pouco estressado. Então, nada melhor do que a gente prevenir ajudando o nosso organismo. Vamos para o próximo. E aí tem os óleos essenciais que vão poder nos ajudar nesse aspecto. Eu coloquei ali o lavender, que é um óleo que calmante, né, que vai fazer você dormir melhor, que vai te dar essa condição de você desestressar. Tem o blend da alegria também, que é o Elevation, que leva a lavanda, é um blend, uma mistura de vários óleos, leva a lavanda no seu interior, o sândalo, a tangerina. Então, ele vai tratar ansiedade, estresse, tristeza, né? Ele é estimulante, depressão após parto, falta de energia, promove a autovalorização, diminui os sentimentos negativos. Então, ele vai trabalhar várias coisas ao mesmo tempo. Temos também o limão siciliano, que é aquele que a gente falou para o pH, para equilibrar o seu pH. O blend respiratório, que vai ajudar nessas ites, nesses problemas respiratórios superiores, que é característico da íris linfática. E o Serenity também é um blend e também vai ajudar a você a dormir melhor, né? O Daniel fala muito bem do Serenity, eu ainda não experimentei. Você quer comentar alguma coisa sobre O ele, Serenity ele é Daniel? legal porque ele é a base dele é a lavanda, né? Só que ele não tem só a lavanda na composição, ele tem a lavanda, mas ele tem a camomila romana, ele tem o ylang-ylang, ele tem a manjerona, né? O sândalo havaiano. Então, ele tem na composição óleos essenciais riquíssimos que trabalham na questão do sono, trabalham na questão do estresse e, em alguns casos, a lavanda não é suficiente, entende? A lavanda ela é muito boa, mas em alguns casos é necessário você utilizar outros óleos que compõem o Serenity. Então, quando alguém me pede algo especificamente para acalmar, se a pessoa tem a lavanda, eu falo para usar a lavanda. Se ela não tem nenhum óleo, eu falo para comprar o Serenity. Porque eu acho muito legal o Serenity nesse cuidado com a ansiedade, entendeu? A lavanda é Boa, muito boa, tanto que ela é a base do Serenity, só que o Serenity tem algo a mais, né? Ele tem óleos a mais que potencializam o efeito da lavanda. boa dica, muito obrigada. Vamos para o próximo, então. Então, essas são as características mais prevalentes da íris linfática, e nós vamos passar agora à íris hematogênica, que é a íris castanha, né? Que nosso país tem a predominância da íris hematogênica. Muita gente tem essa cor de íris. E hemato vem de sangue, então é também chamada de íris sanguínea, né? Ela varia desde o marrom mais claro até aquele marrom quase preto. E o órgão de choque da íris hematogênica é sistema cardiovascular e sangue. Então, essas pessoas têm tendência a desenvolver problemas no sistema cardiovascular e a desregular os componentes do sangue. Então, com isso, vem colesterol alto, vem diabetes, várias anemias, né? Vários problemas quando o sangue começa a desregular, porque a constituição hematogênica também tem dificuldade de armazenar minerais, por isso que desregula com muita facilidade os componentes sanguíneos. Vamos para a próxima foto, por favor. Próximo slide.
Então, coloquei para a íris hematogênica o capim-limão, né? O capim-limão ele tem vários benefícios, como estimular a circulação sanguínea, que é fundamental na íris, no caso da íris hematogênica. Tem também o Smart Sace, que vai trabalhar esse metabolismo de gorduras, esses problemas do colesterol, além de ser, ele diminuir o colesterol ruim, ele trabalhar, ser um estimulante, né, para uma vida um metabolismo mais saudável, porque ele é o blend do metabólico, blend metabólico. A casca de canela, que ajuda na prevenção da diabetes, e também tenho esses dois, o lemongrass junto com o gengibre, também vai trabalhar para abaixar o colesterol. Então, a íris sanguínea, a gente pode utilizar esses óleos que vai melhorar, vai prevenir esses problemas de hipertensão, né, problemas cardiovasculares, que são comuns nesse tipo de íris. Não quer dizer que outras íris não possam ter, mas ele é bastante comum na íris castanha. Você tem alguma coisa a acrescentar? Oi, tá dando eco, algum som tá dando eco. O Smart Sasse, ele é um óleo muito interessante, eu gosto muito desse blend, né, que a doTERRA tem específico, é algo patenteado, é dela, né, essa mistura que ela preparou ali, e esse Smart Sasse, ele trabalha, além do processo metabólico, de acelerar o metabolismo, melhorar, ajudar no processo de emagrecimento, ele trabalha muito forte na questão emocional, na questão de saciedade. Tá? Ele ajuda para te dar o nome Smart Sasse. Smart é de você estar conectado, tá ligado, tá atento, né? Ele é um óleo que ajuda também, mas o Sasse vem de saciedade justamente, né? Para que você ele é um óleo para quem tem compulsão alimentar, ele ajuda nesses processos, e também é um óleo que para quem quer ajudar na redução de medidas, ele ajuda também sendo aplicado com óleo de coco, entendeu? Ele é um óleo que ajuda para ser aplicado na pele e reduzir medidas e deixar a pele mais uniforme. É muito legal. Muito bom, muito bom. Então, vamos para o próximo slide. Aí eu coloquei a foto de uma íris hematogênica com raios solares. Vocês podem perceber vários riscos escuros, né, circundando essa íris. Isso aí são canais de toxinas que saem da área gastrointestinal, entram na corrente sanguínea e vão se alojar em várias partes do corpo. Então, significa que a pessoa está com um aumento da permeabilidade intestinal, está entrando toxina na corrente sanguínea, e é muito comum se alojar na região do cérebro, porque sai muito do cólon transverso essas toxinas, e aí elas ficam ligadas, ficam acumuladas ali na região do cérebro. Pode passar para o próximo. E falando em toxinas, eu trouxe essa foto também para vocês verem. Essa pessoa, esse paciente, tem a área gastrointestinal extremamente dilatada, né? A área gastrointestinal, ela deve ocupar 1/3 da íris. Ele aqui está quase na metade da íris, ela está toda alargada, cheia de lagunas, que são esses buracos. Então, isso mostra uma tendência à constipação ou prisão de ventre. Então, são duas questões também em relação a acúmulo de toxinas no organismo que precisam ser tratadas, porque se você não ajuda o seu organismo na eliminação de toxinas, esses raios solares vão ficar cada vez mais profundos, mais escuros e mais largos, mostrando a toxicidade no seu organismo. Pode passar o slide. E aí, nesse caso, né, tem esse blend termogênico que acelera o metabolismo, tira o inchaço e faz detox, que é a gente misturar o peppermint com limão siciliano, né, colocando as gotinhas no copo d'água. E também o Zengest, que é um mix de óleos essenciais que vai trabalhar essa parte gastrointestinal. Então, ele também ajuda tanto na constipação quanto na diarreia, nas doenças intestinais, né, síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, gastrite. Então, ele é excelente para trabalhar todas essas dificuldades gastrointestinais. Como ele falou, a gente não dá muita bola para isso, mas essa é o foco, um dos focos principais de tratamento dentro da iridologia
é a área gastrointestinal, porque todos os outros órgãos dependem de nutrição da área gastrointestinal. O nosso intestino é um órgão seletivo, ele seleciona o que ele vai aproveitar e o que ele não quer, ele manda embora do organismo. Então, se esse órgão não estiver funcionando muito bem, todos os outros vão ser prejudicados. Então, é muito importante esse tratamento da área gastrointestinal. Pode passar para o próximo. E, finalmente, a constituição biliar. A constituição biliar é aquela que mistura duas cores de íris. Aquela pessoa que você, quando olha, você não sabe se ela tem um olho verde, se tem um olho castanho, às vezes muda de cor de acordo com o clima, de acordo com o tempo, de acordo com a cor da roupa, mas, na verdade, a íris, por baixo, ela é verde e ela tem uma coloração acastanhada por cima. E quem pigmenta a nossa íris é o fígado. Então, o órgão de choque da constituição biliar é fígado e vesícula biliar. É aqueles que fatalmente vão dar problema de saúde nessas pessoas que têm esse tipo de íris. Pode passar. Eu botei aqui uma foto de uma vesícula cheia de pedras, porque quem fabrica a bile é o fígado, né? A vesícula ela concentra a bile, concentra os sais biliares que vão ajudar no metabolismo das gorduras. Então, se você não tiver um trânsito muito bom dessa bile, ela começa a empedrar e forma essas pedras na vesícula. E é muito comum as pessoas retirarem a vesícula, né? Porque começa a ter problema toda vez que come gordura, passa mal, não digere gordura bem, e aí vai lá e tira a vesícula, mas isso vai ocasionar outros problemas, porque a gente precisa das gorduras, principalmente para absorver vitaminas lipossolúveis, vitaminas que dependem da gordura, como vitamina A, D, E, K. Então, essa pessoa começa a ter problemas de deficiências dessas vitaminas. E ela tem também tendência a aumento do colesterol sanguíneo, já que o fígado não faz esse metabolismo de uma maneira eficiente, predispondo a essa litíase, que é a pedra, tanto biliar quanto renal. Então, essa pessoa precisa ter bastante moderação na alimentação e utilizar bastante frutas e verduras cruas, porque elas são bem ricas em enzimas, então isso ajuda na saúde do tipo biliar. Pode passar para o próximo. E aí a gente separou alguns óleos aqui de sugestão para tratar fígado e vesícula biliar, como o Citrus Lemon, né, que é o lemon, ele trabalha esse problema de pedras na vesícula, gota, né, ele é um óleo bastante eficiente para pedra nos rins, na vesícula. Tem também o limão siciliano, que também trabalha toda essa área de fígado, e o capim-limão também, que trabalha essa gordura no fígado, que é a esteatose, os rins, a parte renal. Ele vai ajudar bastante a equilibrar esses problemas da íris mista ou da hepatobiliar. Vamos para o próximo, por favor. Aqui um outro tipo de íris mista, só que cheia de manchas psóricas, né? Tem pessoas que têm essas pintinhas na íris, que a gente chama de manchas psóricas. E essas pessoas costumam ter envolvimento do sistema muscular, urinário e hepatobiliar. Ela apresenta dificuldade de eliminação de toxinas, essas manchas nada mais são que química inorgânica que o corpo não consegue eliminar e fica demonstrado através dessas manchas, e isso muitas vezes é herdado dos pais, dos avós, né? Isso vem já na carga genética da pessoa, causando essas manchas. Então, também tem predisposição à litíase e precisa sempre cuidar isso demonstra danos maiores ao fígado, sempre cuidando dessa região. Pode passar. E aí, um óleo maravilhoso para tratar esses sistemas muscular, urinário e hepatobiliar é o limão, capim-limão, né? Que vai tratar ao mesmo tempo fígado, vesícula, linfa, rins. Então, ele é muito bom para ajudar essas pessoas. Vamos ao próximo. Essa íris eu trouxe porque algumas pessoas apresentam esse anel esbranquiçado.
na periferia da íris, que a gente chama de anel de colesterol. Nesse caso, a pessoa ainda tem uma pinguécula ali na conjuntiva, a elevação da conjuntiva, né? Mostra essa pinguécula mostra mais ainda esse problema de gorduras que a pessoa está vivendo. É uma íris hematogênica, mas pode acontecer com qualquer íris, essa opacidade córnea, esse anel de colesterol, isso mostra que está sendo desenvolvido na pessoa um processo aterosclerótico, ou seja, as artérias estão começando a ficar endurecidas e com depósitos de gordura. Então, é uma coisa que vai acontecendo com a idade, é muito comum com pessoas de mais idade, mas precisa ser tratado, porque a parte circulatória ela é fundamental para a nossa saúde. Então, vamos para o próximo, ver como é que a gente trata a íris hematogênica. Olha, temos o óleo essencial, o lemon, ele vai regular a pressão sanguínea, porque quando a íris tá, as artérias estão com esses depósitos de gordura, o coração precisa fazer mais força para bombear o sangue, e aí a pressão fica aumentando. Então, ele vai regular a pressão sanguínea e vai tratar a aterosclerose, né, que é exatamente esse endurecimento das nossas artérias. E também vai tratar a parte emocional da pessoa, relaxamento, estresse. Então, ele trata várias coisas ao mesmo tempo, equilibrando o nosso organismo, tanto organicamente como emocionalmente. Vamos para o próximo. Aí eu coloquei aqui para a gente refletir uma frase do André Ville, que ele é diretor do Arizona Center, um dos maiores centros naturistas dos Estados Unidos, na Universidade do Arizona. E ele fala isso, que a medicina alopática e o cuidado tradicional à saúde são apropriados para cerca de 10 a 20% dos problemas de saúde. Aqueles problemas agudos que acontecem de repente, né, que você precisa correr, porque senão você pode morrer. Um infarto, um derrame, né, uma apendicite, um acidente, uma cirurgia de emergência. E isso, a medicina é muito efetiva nesses aspectos, graças a Deus, ela está aí para nos ajudar. Mas ele diz que para 80% a 90% dos casos, onde não há emergência, né, são aquelas doenças crônicas que você fica carregando e tomando remédio o resto da sua vida, não existe necessidade de intervenções tão vigorosas. Você tem tempo suficiente para experimentar outros métodos, terapias alternativas, que são menos dispendiosas, mais seguras e trabalham com os mecanismos curativos do corpo. A medicina natural costuma dizer que nosso corpo tem capacidade de autocura, desde que ele esteja equilibrado. Então, a gente precisa ajudar, porque a gente desequilibra o nosso corpo com muita facilidade. Tem que ajudar o nosso corpo a equilibrar, para que ele mesmo possa desencadear a autocura. É isto que a gente costuma fazer. Então, vamos para o próximo. Vamos ver. Para encerrar, eu queria fazer uma comparação com vocês, que o nosso corpo humano é como se fosse um jardim. Através da iridologia, a gente pode observar que áreas desse jardim não estão dando flores, que áreas estão nascendo ervas daninhas, né? Será que para eu melhorar o meu jardim, eu vou ter que jogar defensivos agrícolas, agrotóxicos e acabar matando as minhas flores também? Ou será que eu, ajudando o meu jardim, melhorando, né, tratando dele, eu vou conseguir, tratando dessas plantas, eu vou conseguir equilibrar melhor e ele mesmo vai dar conta de eliminar as ervas daninhas. Tem um caso muito curioso que aconteceu na nossa casa. Nós temos 2 mangueiras no nosso quintal, são mangueiras centenárias, e ela, de uns tempos para cá, começou a ficar com pulgão, as folhas começaram a ficar todas esbranquiçadas, né? E aí teve um botânico lá em casa que falou para a gente, olha, isso está acontecendo porque o sistema imunológico dessa planta está fragilizado, né? Ela está recebendo pouca água da chuva, porque o quintal era todo acimentado, então só ficava aquela rodinha em volta do tronco ali, que é onde caía a água da chuva. Então, o que a gente fazia? A gente molhava com mangueira, porque às vezes ficava muito tempo sem chover. E ele falava para a gente assim, a água da SEDAI não é uma água boa para a planta. A água da SEDAI tem muito cloro,
né? A gente viu agora em janeiro, teve aquele problema na SEDAI da Geosmina, e a gente via como que a nossa água vinha carregada de dejetos, né? Como ela vinha de aqueles rios poluídos. Então, a SEDAI coloca muito elemento químico para tornar a nossa água potável, e isso acabava fragilizando a planta. Então, ele mandou a gente quebrar o quintal, né? O cimento do quintal, fazer uns canais, porque aonde tem copa na mangueira, a raiz tem aonde tem copa. Então, você precisava quebrar para poder deixar a água da chuva penetrar. E assim a gente fez, e a planta se recuperou de uma forma muito mais saudável que a gente ficar colocando remédio contra o pulgão. E aí eu pergunto para vocês, como está o seu jardim? Né? Seria muito bom se a gente pudesse ajudar o nosso jardim, em vez de só ficar colocando produtos que vão melhorar uma coisa, mas vão estragar outra. Então, vamos buscar formas mais saudáveis da gente cuidar do nosso jardim. Vamos para o próximo. Então, aqui eu deixo para vocês os meus contatos, né? A gente tem o WhatsApp, tem o e-mail, nós também estamos trabalhando como consultores de bem-estar da Doterra, eu trabalho com consultas, cursos, palestras, tem o meu Instagram também, que é doutora Vânia Petrolon, vocês podem me encontrar também no Instagram, e eu quero passar a palavra agora para o Daniel, né? Agradecer a ele a oportunidade, né? E a força que ele me deu aqui da gente poder divulgar um pouco de como ajudar as pessoas a ter mais saúde através da iridologia e dos óleos essenciais. É com você, Daniel. Obrigado, Vânia. Foi fantástica a tua explicação. Eu acho que é uma ciência muito complexa, mas pouco difundida, pouco conhecida. As pessoas não têm ideia do potencial, né? Da mesma forma que acontece com os óleos essenciais. É algo tão incrível, mas as pessoas não fazem ideia do que se trata, né? Poucas pessoas conhecem a fundo os óleos essenciais e as suas propriedades terapêuticas, né? É E quando verdade. você casa essas duas coisas, uma medicina preventiva, um diagnóstico preventivo com um tratamento preventivo, né? Você consegue dar ao teu corpo, como você falou, ao teu jardim, a capacidade dele se recuperar, dele se tratar, né? E vocês querendo saber um pouco mais sobre os óleos essenciais, não sei se você veio para estar participando dessa live a convite da doutora Vânia, procure a doutora Vânia, peça informações para ela como você pode ter acesso aos óleos da Doterra de forma segura, tá? Ela vai instruir como você pode comprar os óleos e principalmente como é que vocês podem comprar os óleos com desconto, tá? Se por acaso alguém te convidou para participar, que não foi a doutora Vânia, que pode acontecer, que outras pessoas também vieram, né? Participar também do encontro, você pode falar com essa pessoa para entender como você pode ter acesso aos óleos. Nós temos algumas opções de óleos essenciais, bastante opções de óleos essenciais, né? Temos alguns kits que você tem a tua farmacinha completa de óleos essenciais, mas certamente, a partir do momento que você começa a usar os óleos essenciais na tua vida, na tua rotina, no teu dia a dia, você vai experimentar uma mudança radical na tua qualidade de vida, tá? E você podendo fazer essa consulta, né, também, essa análise da íris com a doutora Vânia vai ser muito legal para você também identificar de forma mais evidente o ponto que você precisa trabalhar no teu corpo. É claro que tem coisas que você já sabe que você precisa trabalhar. Por exemplo, eu não durmo bem, eu preciso de algo para eu dormir melhor. Eu sinto dores, eu preciso de algo para uma dor. Mas é claro que você fazer uma anamnese, fazer um estudo, uma análise da íris ou outros tipos de análises, né, que são feitas nessa medicina preventiva é muito importante. Então, entre em contato com a doutora Vânia para que ela possa auxiliar você e agendar com você um momento para isso, né? Daniel, só queria colocar que o Fabiano, meu marido, trabalha junto comigo nessa parte de consultoria de bem-estar, então que Legal, as legal. pessoas podem falar com ele também, que ele que está à frente dessa parte. E eu não sei se a gente teria tempo para alguma pergunta, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma Maravilha. dúvida. Claro, claro, pode perguntar. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, estamos aqui para contribuir.
Estou tomando aqui um chá de limão com óleo essencial de limão siciliano. Opa! Eu não estou conseguindo ver. Deixa eu ver aqui o chat. Posso ver, né? O bate-papo, deixa eu ver aqui. O pessoal está agradecendo, elogiando, muito bom, maravilhosa palestra, realmente foi fantástica, adorei. Também preciso de outra consulta de iridologia. A Camila Swengard está falando aqui. A minha filha dos Estados Unidos. Santos, fantástico. A Rose, ótimo. Silvana, oba, quero os olhos. Silvana Pérez. A Camila, de novo, vou colocar um diffuser na minha sala de aula, legal. Né? Uma dica, se você quer colocar um difusor na sala de aula para melhor concentração, você pode utilizar o alecrim, você pode utilizar o hortelã-pimenta, você pode utilizar um óleo cítrico, que são óleos que ajudam no processo de assimilação e memória. De qualquer forma, quero agradecer bastante a participação das pessoas que estiveram aqui. Né? Muito obrigada, estou à disposição. Quem quiser depois me procurar, fica à vontade. Isso, a Rosalva está perguntando, quer fazer uma consulta, onde é o consultório? Entre em contato com esse WhatsApp que aparece aqui na tela, e aí você consegue falar com o Fabiano ou com a doutora Vânia. Tá? Isso, melhor a gente falar no privado. Isso. Que aí vocês combinam, passam endereço, vê como é que pode ser feito, tá? Então tá bom. Foi muito bom, beleza? Né, a gente poder falar desse assunto aqui com vocês. E em breve a gente volta com outras opções, né? A gente tem outras opções também que a gente pode depois abordar. Tá Isso, bom? às vezes há alguma área emocional que os olhos podem atuar também, identificando na íris uma necessidade emocional que precisa ser tratada, quais olhos podem ser ajudam nessas questões, então fiquem atentos, né? Se tiver alguma outra oportunidade, vocês vão receber esse convite, tá? A gente vai tentar disponibilizar a gravação dessa aula de hoje para quem não pôde participar ou quem teve dificuldade de acesso. Ou quem quer rever também, né? Porque são tantas informações, tantos olhos diferentes, literalmente olhos e olhos, né? Que a gente mostrou hoje, né? É um bom detalhes, título, então vale a pena Olhos você e Olhos. voltar e rever um pouquinho isso, né? Tá bom. Beleza, então, pessoal. Uma boa tarde, bom final de domingo em família para vocês e uma excelente semana, tá bom? Obrigada, Daniel, para você também. Tudo de bom. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau.